Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Vocês me perguntarem hoje, Daniel, me indica um livro que você leu, que vai mudar a minha visão de mundo e que está com um descontão especial. Eu indico para vocês aqui um livro que eu li, um livro que mudou a minha visão de mundo e eu tenho certeza que vai mudar a sua visão de mundo também. É esse aqui do Gary Allen, está com 35% de desconto, de R$ 34,90 por R$ 22,69. E esse aqui, se você falar, Daniel, me indica assim, por outro lado, um livro novo, um lançamento que também vai me trazer um impacto muito positivo. Esse aqui, né, Arrume Seu Quarto para entender melhor a filosofia de Jordan Peterson, 30% de desconto, saindo de R$ 39,90 por R$ 27,93. Lembrando que a promoção na Livraria Daniel Lopes termina amanhã, hoje é o penúltimo dia, ok? Fique de olho aí, os links estão aqui embaixo. E realmente é impressionante, né, como você vê toda a propaganda contrária aí ao governo, né, toda a propaganda ali insistentemente ali já há alguns anos, sempre mostrando o lado negativo, sempre mostrando ali os problemas e nunca ressaltando a parte positiva. É impressionante que como mesmo assim, né, crise sanitária, inflação, né, os preços das coisas aumentando, gasolina com preço caro, mesmo com tudo isso acontecendo ali, o presidente consegue ali levar uma multidão para a rua, né? É um negócio realmente impressionante. E hoje, é claro, fica muito difícil você ver o pessoal da mídia tradicional falar não foi bem assim, não foi bem assim, porque todo mundo tem o seu smartphone hoje, né? Então fica muito difícil você impedir que as pessoas vejam o outro lado da história, né? Talvez seja por isso também que o sistema esteja com tanta vontade, né, de impedir essa livre circulação de informações aí, né? Agora, o que eu vejo também, um detalhe importante que eu acho que a gente precisa ficar de olho, é como é que ali o pessoal tem tentado trabalhar muito nesse momento em cima do medo, né? O medo ali da inflação voltar, né? O medo da gente ter problemas de desemprego no Brasil, o medo do Brasil não crescer, o medo das consequências da crise sanitária na parte econômica, né, e tal. E realmente, né, o medo é uma das maiores forças que existem, né? Agora, a gente tem que saber, né, qual que é o medo maior, né? O medo da inflação e do desemprego ou o medo do Brasil virar uma Argentina, uma Venezuela, né, uma Cuba ali com regulamentação da imprensa, da religião, né, tabelamento de preços e por aí vai. Realmente a gente vai ter que ver qual que é o medo que está ganhando mais nessa história, né? Inclusive, foi muito curioso você ver as falas, né? Nós vamos regulamentar a imprensa e depois falando também assim, eu vou conversar com pastores e padres e aí depois que eu estiver na posição, né, de presidente do Brasil, eu vou explicar para eles qual é realmente o papel deles. Aí realmente você vê que está tendo um trabalho, né? Isso não é trabalho de propaganda, né? Isso não é trabalho de plataforma política, isso é trabalho de medo, né? Você colocar nas pessoas assim, peraí. É por isso que eu não estou entendendo muito bem esse tipo de propaganda que fala, nós vamos regulamentar a imprensa, né? Isso é uma propaganda que assusta, uma propaganda que afasta, uma propaganda que traz aí receios, né? Então, realmente, eu não estou entendendo muito não. Parece que está sendo montada uma estratégia, né, de propaganda do bicho-papão, né? Eu sou o bicho-papão, vou pegar vocês e tal, né? Aquela estratégia do boogeyman, né? Aquele do velho do saco, né? Então, o negócio é uma estratégia meio estranha, né? E parece que o pessoal está gostando de capitalizar em cima disso, né? Porque, por um lado, você tem muita gente com medo de que esse governo tenha um segundo mandato, por outro lado, você tem muita gente com medo de que o ex-presidiário aí volte a ser presidente e venha com essa história toda de regulamentação, né? Então, parece que eu estou vendo uma estratégia bicho-papão ser montada, né? Uma estratégia boogeyman, uma estratégia de trabalhar com as pessoas em cima do medo, né? Por um lado, medo de inflação e de desemprego, por outro lado, medo de o Brasil virar uma Argentina, né? Então, a gente tem que ficar com muito cuidado quando a coisa começa a capitalizar muito em cima do medo, porque o medo é uma das forças mais poderosas que existem, fazem com que as pessoas ali fiquem abertas a aceitarem coisas que não aceitariam em outra ocasião. Mas eu acho, né, que realmente o que o sistema sonha seria você ir capitalizando essa disputa política em cima do medo, né? Você colocar ali de um lado o atual presidente, do outro lado o ex-presidente que saiu da cadeia, mas em cima da hora, né, os dois ficarem impossibilitados de continuar na corrida desse pleito do ano que vem, que é o que mais ou menos está saindo na mídia, né? Se por um lado
a situação jurídica do ex-presidiário é ainda frágil. O pessoal tenta sempre, né, insistir naquela ideia de retirar a chapa, né, e impedir que a chapa esteja na disputa no ano que vem, o que eu chamo de estratégia Tonya Harding, né? Tonya Harding é aquela patinadora que, né, o seu marido arrumou um cara para dar uma marteladinha no joelho da concorrente, tirando a concorrente de cena de forma pouco republicana, né? Então parece que pode ter um martelinho aí querendo tirar os outros dessa corrida, né? Vamos ver como é que isso vai se encaminhar. Agora, né, é muito interessante quando a gente lembra da sabedoria contida na mitologia grega, né? A mitologia, né, ela traz muito conhecimento humano profundo, da alma humana, né, do caráter humano. E quando a gente pensa na questão do medo dentro da mitologia grega, né, você tem a entidade, né, que é o deus Phobos, né? Phobos, da origem a fobia e tal. O Phobos, ele é o deus do medo ali na mitologia grega, que é filho de Ares, que é o deus da batalha, e de Afrodite, né, que é a deusa ali do amor, da beleza, né? E é muito interessante que o Phobos e o seu irmão Deimos, eles puxavam a carruagem do Ares, né, que era o deus da batalha. Então, antes das batalhas, ia o deus do medo e o deus do desespero, né, o Phobos e o Deimos, né, simbolizando ali o medo que acompanha, né, o pai nos campos de batalha, né, injetando nos corações dos combatentes inimigos a covardia, né, e o medo que os faziam fugir como se eles estivessem diante ali de um fantasma, né? Então é interessante, né, que na mitologia grega, né, antes de chegar o deus da batalha, chegavam os seus filhos, que era o medo e o desespero, né? Então medo e desespero sempre trabalhando junto para preparar o campo para a vitória nessa batalha. Então, o medo é um instrumento de conflito muito poderoso. Desde a mitologia grega a gente vê como é que o medo e o desespero faziam com que a batalha já fosse vencida sem mesmo que tivesse a necessidade, né, de um conflito propriamente dito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, né? Nós vamos regular a imprensa, né? Nós vamos conversar com os pastores e padres para mostrar o seu lugar. Muito estranho isso, porque parece que é uma estratégia do bicho-papão, né? Estão trabalhando e operando em cima do medo. E até me lembro daquela técnica bélica, né, chamada choque e pavor, né, em shock and awe, né, em inglês, que era a doutrina ali, né, que é baseada de você dar um susto, né, na opinião pública, né, na população, deixar o pessoal assim meio atordoado, né, fazia assim demonstrações espetaculares de força para paralisar a compreensão das pessoas ali, né, tirar do adversário o seu foco e tirar dele também a vontade de lutar. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. São técnicas de controle mental, né? Essa técnica de choque e pavor, também chamada de técnica do domínio rápido, né? Ela foi explicada ali pelos os pais desse conceito, né? O Harlan Ullman e o James Wade, né? Dizendo que a estratégia é afetar a vontade, a percepção e o entendimento do adversário de preparar-se ou responder a estratégia através da imposição desse susto, desse choque, desse pavor. Então, para essa semana que está chegando, a gente tem que ficar muito atento com relação a esse tipo de coisa e pensando um pouquinho sobre isso, vendo o que está acontecendo, me lembrei muito de algumas histórias, de alguns grupos, algumas estratégias, né? Me lembrei, por exemplo, do Esquadrão de Demonstração Especial, né? Ou a Esquadra de Demonstração Especial, que foi uma unidade secreta ali do Metropolitan Police Service, né? Do Serviço Metropolitano de Polícia lá dos ingleses, né, que foi criado em 1968. Você sabe qual era o objetivo desse grupo, né, essa esquadra de demonstração especial? O objetivo desse grupo era se infiltrar em grupos de protestos. Era se infiltrar em organizações ali que faziam protestos contrariamente ao governo, né? Faziam parte até do ramo especial que trabalhava ali com a Crown Prosecution Service, né? Trabalhando ali oficialmente. Oficialmente eles funcionaram de 1968 até 2008, mas esse pessoal sempre continua com esse trabalho, né? Me lembrei de um dos membros aí dessa equipe, né? O Bob Lambert, né? Que foi uma história assim inacreditável, né? O cara trabalhou durante 5 anos infiltrado em grupos de ativistas. Ele se infiltrou de tal forma que ele, mesmo sendo casado e tendo filhos, ele assumiu uma identidade falsa e ele
se infiltrou ali nesses grupos de ativistas, teve relação com uma mulher, teve filho e tudo, e aí depois descobriram que era tudo uma estratégia ali policial, né, de infiltração. Inclusive a sua esposa, a sua mulher e o filho que ele teve com ela, com essa ativista, precisaram ali de tratamento psicológico para poder lidar com isso, né? Falar, poxa, esse relacionamento foi todo de fachada, né? Meu pai não só teve relação com minha mãe porque ele estava dentro do projeto e tal, então eles foram até indenizados pelo Estado. Então nessa semana que se inicia, a gente tem que pensar muito sobre essas coisas, né? Sobre esse pessoal que atua ali na bandeira falsa, pessoal que está dentro do grupo, mas na verdade está trabalhando para outro grupo, assim como o outro cara também, o Mark Kennedy. Mark Kennedy também era oficial da Polícia Metropolitana de Londres, estava vinculado, né, à seção ali de ordem pública, também era infiltrado em vários grupos aí de protestos, né, em 2003 a 2010, e até a situação em que em 2010 eles descobriram que ele não era um ativista de verdade, ele era um cara infiltrado ali que estava ali para espionar e para atrapalhar o movimento. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, né? A gente nos Estados Unidos fala muito também sobre a Operação Ferrão, né? A Operação Ferrão é uma operação ali que é uma coisa de fachada, uma operação enganosa, né, que tem a ideia de induzir uma pessoa a fazer alguma coisa errada e fazer ali, né, acabar cometendo alguma coisa errada para poder ser pega, né? Então a gente tem que ficar muito de olho, né, com relação a isso, e tenho pensado muito na questão da quinta coluna, né? Quinta coluna foi um termo cunhado na época lá na confusão lá na Espanha, né, quando teve um grupo ali que aparentemente era contrário ao Franco, né? Só que aí eles acabaram ali mudando de lado, né? Era um grupo que operava no lado ali dos vira-casacas, né? Hoje em dia, né, ou a partir do segundo grande conflito mundial, essa ideia de quinta coluna passa a se referir àquelas pessoas que agem ali num país que está em vias de entrar numa convulsão social, preparando uma ajuda num caso de um conflito desencadeado, né? Fazendo ali, trabalhando em favor de interesses externos. Então, tem que ficar muito, muito de olho nisso aí, porque a situação realmente aqui está inspirando atenção, tá bom? E aí vocês vejam as situações estranhas, né? Vou mostrar outra situação estranha aqui para vocês. Notícia aqui que está saindo na mídia agora. Exportação de carne atinge volume recorde em agosto. É a primeira vez na história desse mercado que o país ultrapassou a barreira das 200 mil toneladas exportadas num único mês. Então o Brasil bateu recorde de exportação de carne, ganhando muito dinheiro aí. E esse mercado, né, tanto do agronegócio quanto esse de carne, é um mercado extremamente competitivo no cenário internacional. Então tá todo mundo feliz aí que teve essa exportação de carne, mas agora, né, aí depois a gente viu que o Brasil teve que suspender a exportação de carne lá para o Dragão Vermelho, porque apareceram ali casos de vaca louca no Mato Grosso e em Minas Gerais. Pô, mas exatamente agora que o Brasil estava batendo esse recorde, né? É um negócio realmente assim, né, triste de você ver. O Brasil bate recorde e de repente aparece esse problema, né, um problema que gera essa insegurança aí no consumo do negócio. Então, né, a gente fica com o pé atrás com isso tudo. Agora, com relação à crise sanitária, notícias muito boas, né? Menor número desde dezembro em termos de óbitos, aí queda de 20%, menor média desde 7 de dezembro, né? Outra informação muito positiva, essa nova versão do agente causador atua no Brasil de forma diferente. Como assim de forma diferente? Menos perigosa. Mesmo predominante no Rio e em São Paulo, essa nova versão do agente causador não está provocando alta significativa nem de internações e nem de casos, ok? Muito legal essa informação, uma vez que os números nacionais mostram queda. Entre 1º e 31 de agosto, a média diária de novos casos recuou 35%, fechando o mês em 23.143, tá? E a média de óbitos teve redução de 32%, tá certo?
Agora, turismo aí, uma boa perspectiva, né, de retorno do turismo. Rio de Janeiro com 75% dos hotéis já com lotação de 75%. Cataratas do Iguaçu registrando maior ocupação dos hotéis e número de turistas desde o começo da crise sanitária. A gente já tem aí 66 milhões de brasileiros completamente imunizados. Média móvel registra o 11º dia seguido de queda, graças a Deus. A tecnologia também, as novas tecnologias evitando aí o racionamento de luz, né? As lâmpadas LEDs mais modernas e eficientes reduziram o gasto da iluminação pública nos escritórios e nas residências, e também temos as menores médias de casos e de óbitos do ano. Então, algumas notícias positivas, mas fiquem aí atentos a essas estratégias aí de influência sobre a opinião pública, ok, pessoal? São as informações aqui que eu separei para vocês. Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Valeu!